Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe mais uma vez no nosso projeto Tesouros da Vida, esse projeto onde nós estamos refletindo sobre os valores perenes e imortais que tantas vezes passam desapercebidos por nós no corre-corre da vida, nessa vida tão atribulada que todos temos. No primeiro episódio nós falamos de Deus, nosso Pai, nosso Criador. No segundo episódio nós falamos de Jesus, esse divino guia e modelo. E hoje eu gostaria de refletir com todos vocês a respeito dos espíritos, essas vozes venerandas, esses espíritos do Senhor que foram enviados para nos auxiliar e nos estimular a prosseguir a nossa caminhada. É verdade que, se olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver os fenômenos de comunicabilidade, essa comunicação dos ditos mortos com os vivos, em todos os momentos, a todos os tempos. Entretanto, somente com o advento do Espiritismo, a partir de 1857, nós compreendemos como esses fenômenos se deram e se dão continuamente. Somente com o advento da terceira revelação, a doutrina espírita, nós tivemos um fenômeno coletivo de ensinamento para todos nós encarnados, que resultou numa doutrina de consequências morais, uma doutrina onde esses benfeitores incessantemente nos alertam como devemos agir, como devemos prosseguir para que tenhamos a felicidade que não é deste mundo, mas que todos nós almejamos. E é preciso, não podemos esquecer, de dizer que os benfeitores, esses espíritos celestiais, nada mais fizeram, dizem eles, que reviver a mensagem de Jesus para que hoje, descortinadas algumas palavras que até então estavam em metáforas ou abstratas, pudéssemos entender sem véu. Mas é Jesus de novo, é Jesus nos nossos corações, porque esses benfeitores, acima de tudo, colocam como claro para todos nós que não interferem em nosso livre-arbítrio. O mérito das nossas ações compete a nós. O mérito das nossas atitudes, o resultado, o fruto que tanto almejamos, compete a nós. A eles, o trabalho de semeadura, o cultivo é nosso. A eles, o trabalho de intuição, de inspiração, de esclarecimento e consolo, dizendo que se perseverarmos e tivermos a coragem, colheremos todos os frutos que nós almejamos. Espíritos superiores, por isso, repetindo com clareza, não interferem no nosso poder de decisão. Eles apenas nos enlevam a pensar de forma correta. Espíritos infelizes, por outro lado, ainda presos, porque também são vozes. Mas por isso dissemos que o projeto de hoje é Vozes do Céu. Vozes que trazem a boa mensagem, porque espíritos infelizes também se comunicam. A comunicabilidade está aí. Os espíritos nos acotovelam, disse Allan Kardec, e está registrado em O Livro dos Espíritos. Então esses irmãos infelizes também nos impulsionam a refletir. Porém, a grande diferença que existe nas duas vertentes é que os espíritos inferiores, esses sim, buscam nos induzir, interferir no nosso poder de decisão para que fiquemos prejudicados e não atinjamos, por consequência, o progresso que todos estamos destinados. Quando analisamos as 5 obras da codificação, as mais de 500 obras que Francisco Cândido Xavier psicografou através de inúmeros espíritos, nós vamos analisar como esses espíritos trabalharam coletivamente, como eles foram de fato as vozes venerandas, porque nos dão todo um roteiro para atingirmos a plenitude espiritual que todos queremos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós temos uma cartilha de como devemos agir nas nossas condutas mínimas para que tenhamos aí a paz de consciência. Já no livro O Céu e o Inferno, nós temos ali relatos inúmeros também de irmãos que foram evocados após o desencarne
e que em condições deploráveis narraram o sofrimento que é moral, porque a matéria grosseira como nós hoje ainda temos, o corpo físico, já não lhes pertencia mais. Qual é o resultado, por exemplo, da vida futura para um irmão que se suicidou? Qual é o resultado para um irmão que cometeu crimes acerbos? Qual é o resultado para aquele espírito que suportou as vicissitudes, fez o bem o máximo que podia? O que ele colhe no plano espiritual? Quais as alegrias de uns e quais as tristezas de outros? Quais são as revelações que esses espíritos têm nos trazido para que tenhamos esperanças de prosseguir? Como é a vida nas colônias que estão sobre a crosta terrestre, nos outros planetas, a vida em Júpiter, em Marte? Isso tudo foi trazido e já se encontra nas obras vastíssimas da literatura espírita e temos condições então de fazer o nosso melhor para atingirmos aquilo que queremos. Primeira coisa que precisamos saber então é qual caminho nós queremos seguir, qual o resultado nós queremos obter, qual aprovação nós esperamos para termos as alegrias que todos queremos. Pensemos sempre sobre isso. Avaliemos o conteúdo que nos é trazido. Nem todos os espíritos são as vozes do Senhor, disse João, o evangelista. Haverá falsos cristos, haverá falsos profetas, disse Jesus. Então, nesse contexto, nós, que somos os destinatários da mensagem, temos o dever de avaliar o conteúdo, sempre o fundo, sempre a essência. Os nomes pouco importam, disse-nos Allan Kardec. A forma pouco importa e muitas vezes estará equívoca, porque dependerá também do intermédio, o intermediário, o médium, o meio em que a mensagem é trazida, o momento, mas o fundo deverá ser sempre o mesmo. E lembrando que estamos dizendo de espíritos superiores, esses irmãos, sempre bondosos, têm uma única missão. Eles são bons e nos auxiliam incessantemente a praticarmos o bem para que amanhã também possamos ser, como eles, espíritos bons. Então, nessa condição de entendimento, agradecemos a Deus em primeiro lugar e a esses benfeitores amados, na pessoa de um Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, hoje Francisco Cândido Xavier, também no plano espiritual, e tantos outros que trabalham no anonimato para nos auxiliar à evolução, que eles sejam recompensados e que nós tenhamos a força e a coragem de prosseguir e atingir o objetivo que tanto esperamos. Até o próximo episódio, até breve, um abraço a todos.